Olá, meus queridos jovens, tudo bem? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Alan Marx, sou coordenador do Seminário do Caxingui e estou aqui para nós termos mais uma aula, mais um encontro, para a gente poder falar um pouquinho sobre o curso do seminário deste ano, o Segue, Doutrina e Convênios. Mas a aula de hoje a gente vai ver um pouquinho sobre nossa identidade e nosso propósitos divinos. Deixa eu colocar aqui em tela para a gente ter isso em mente, né? Deixa eu só organizar aqui os detalhes técnicos importantes. Eu queria começar, né, para a gente entrar nesse tema, a falar sobre algo que acho que é comum, talvez hoje tomou uma linha bem mais complicada, mas que todo mundo aqui já recebeu algum apelido em casa, na escola, né? Eu mesmo, na escola, tive um apelido que, por causa de um topete, me compararam a um personagem, mas é do ser humano isso querer, né, fazer esse tipo de coisa. Mas a questão aí é, né? Por quê, né? Por que que a gente recebe apelido? Por que a pessoa nos identifica pelo que nós somos? Ah, eu sou careca, eu sou gordo, eu sou velho, eu sou baixinho, né? Então isso não, isso é algo que é muito comum. Mas por que isso acontece? O que significa essas coisas, né? É importante a gente se questionar quanto a isso, porque tudo isso, né, quer, de alguma forma, dizer o, ou dar resposta à pergunta bem importante que é a do quem sou eu, certo? Então, é, e aí, né, eu quero que a gente entre nisso para entrar no tema sobre nossa identidade, nossos propósitos divinos, né? E para entender e responder essa questão, nós vamos ver algumas citações, algumas questões, e eu quero que vocês me ajudem a responder isso, certo? A questão do quem sou eu. Então é importante a gente começar compreendendo o que o presidente Joseph Smith falou para nós. Então ele falou que se o homem não compreende o caráter de Deus, ele não compreende a si mesmo. Olha que coisa séria, que coisa importante. Então, para você responder essa questão sobre quem sou eu, a primeira coisa, a coisa mais importante é compreender o caráter de Deus. Quem é Deus, né? Porque se nós compreendemos isso, nós vamos compreender a nós mesmos. Então, eu quero que nós possamos, né? E a primeira pergunta que eu quero que você responda lá no formulário é: quem realmente é você? Beleza? Ok. Eu queria usar uma citação aqui do presidente Uchtdorf, do Elder Uchtdorf, né, sobre quem realmente nós somos. E ele começa dizendo que nós somos criados pelo Deus Todo-Poderoso, né? Olha que coisa maravilhosa. Ele é nosso Pai Celestial. Somos literalmente seus filhos espirituais, fomos feitos de uma matéria sublime que é extremamente preciosa e altamente refinada. E assim carregamos dentro de nós a substância da divindade. Aqui na Terra, porém, nossos pensamentos e nossas ações se tornam sobrecarregados de coisas corruptas, ímpias e impuras. O pó e a sujeira do mundo mancham nossa alma, fazendo com que nos seja difícil reconhecer e lembrar nossa herança e nosso propósito. Mas tudo isso não pode mudar quem realmente somos. A divindade fundamental de nossa natureza permanece conosco. Olha que coisa maravilhosa, né? Não importa os apelidos que você receba, as características que você tenha, o que as pessoas falem de você, a coisa mais importante a lembrar é de que somos filhos de Deus. Lembra da pergunta: quem você é? Certo? Então, é, tem uma citação da revista Insight de fevereiro de 2002 que também nos ajuda a responder isso. Então, usa esse material para responder a questão, né? Todos os homens e mulheres são a semelhança do Pai e da Mãe universais, sendo literalmente filhos e filhas de Deus. O homem, como espírito, foi gerado e nascido de pais celestiais e criado até a maturidade nas mansões eternas do Pai, antes de vir à Terra para receber um corpo físico. Olha quanta informação a seu respeito. Tu está falando de você, de mim, de todos nós. Olha que coisa maravilhosa.
certo? O presidente Harold Billy acrescenta mais informações a isso sobre quem você é, sobre quem eu sou, sobre quem nós somos. Olha o que ele diz aqui, ó. Nós esquecemos que temos um Pai Celestial e uma Mãe Celestial que são ainda mais preocupados conosco do que nosso pai e nossa mãe terrenos. E que essa influência do além constantemente age para tentar nos ajudar quando fazemos tudo o que nos é possível. Gente, que conhecimento maravilhoso, né? Nos momentos em que você esquece de quem você é, certo? E que a gente está ali nos problemas, nas dificuldades, nos desafios. Olha que coisa importante para nos lembrarmos. Temos um pai e uma mãe celestial que são ainda mais preocupados conosco que os nossos próprios pais e mães terrenos, sem desmerecer os sentimentos dos nossos pais e mães terrenos, certo? E que essa influência de Deus, de nosso pai e mãe celestiais, ele está constantemente tentando ajudar quando fazemos tudo que nos é possível. Ele ama, ele nos ama e quer nos ajudar. Então, isso é maravilhoso lembrar para responder sobre quem você realmente é, né? E de que maneira isso influencia a tua vida, certo? Como é que fala? O Elder Ballard, o presidente Ballard, né? Ele fala sobre isso também, que em primeiro lugar, antes de qualquer característica, como a gente já falou, você é e sempre será um filho espiritual de Deus, certo? Onde você, né, se identificar por raça, por corpo, seja lá que característica você tenha, acima de tudo, em primeiro lugar, você é e sempre será um filho espiritual de Deus. Lembre-se disso, né? E o presidente Uchtdorf nos fala que a verdade de que somos literalmente filhos espirituais de Deus deveria mudar o modo como vemos a nós mesmos, a nossos irmãos e irmãs e a própria vida. Então, se a gente está enxergando algo que de repente não está legal, faz uma reflexão, reflita sobre isso, sobre a verdade que somos literalmente filhos espirituais de Deus, né? Isso realmente vai poder te ajudar a mudar essa perspectiva, né? Porque geralmente a gente tende a nos diminuir, né? E achar que nós somos menos do que realmente somos. Não é para agir com orgulho também, mas não. Mas lembrar de que nós somos filhos de Deus e de que ninguém pode nos fazer, né, sentir menos do que isso, certo? E a questão e a segunda pergunta, né, que eu quero que você responda lá no formulário, né? A primeira a gente já fez, a segunda é: que diferença faz para você saber dessas verdades? Né? Pensa aí, que diferença faz para vocês saber dessas verdades? E eu queria que você, ajudando a responder isso, pensasse são quais alguns exemplos na vida do Salvador Jesus Cristo que mostram que ele entendia a sua própria natureza divina e a das outras pessoas. Lembra dos exemplos, das experiências, certo? De que forma você pode imitar ao Salvador na maneira como trata as outras pessoas? Com esse conhecimento de que nós somos filhos, literalmente filhos espirituais de Deus, as pessoas que estão ao nosso redor também. Então, isso é um conhecimento extraordinário. A Sister Michelle D. Craig, que foi presidente geral das moças, ela fala sobre a influência dessas verdades na nossa vida. Ela diz aqui: quanto mais profundamente compreenderem sua verdadeira identidade e seu propósito, mais influência isso terá sobre todas as outras coisas da sua vida. Olha que delícia. De novo, quanto mais profundamente compreender a sua verdadeira identidade, seu propósito, o que raios eu estou fazendo aqui nessa vida, né? Então é compreender isso. E à medida que a gente vai entendendo isso, com todo esse conhecimento que a gente está vendo aqui, mais isso vai te influenciar sobre todas as outras coisas da vida. E vai te influenciar para o bem, né? Vai te ajudar, vai te dar a perspectiva, né? Porque normalmente quando a gente está passando por problemas, a gente tende, ó, a olhar só para o nosso pé, para o problema, e esquece de olhar para frente, de ter uma perspectiva eterna das coisas, para que, né, possamos entender muitos dos desafios que a gente passa, e saber como superá-los, ok? Um exemplo disso foi Moisés. Quem lembra da experiência dele? Está aqui, depois estudem isso.
Moisés 1, do 3 ao 6 e do 12 ao 16, que fala, né? Que ele teve a experiência com o Senhor, falou com Deus face a face, mas depois veio Satanás tentá-lo. E é interessante, eu não vou entrar em todos os detalhes, até, né, porque é uma história bem bacana e mas vale estudar. Mas o que acontece? No que Satanás aparece a Moisés, uma das coisas que ele fala que são significativas nisso é quando ele fala para ele, Moisés, filho de homem. A primeira coisa que Satanás quis fazer Moisés acreditar ou desacreditar, na realidade, que ele era um filho de Deus, que ele era apenas um reles ser humano que não tinha nenhuma relação com seu Pai Celestial. E queria que ele esquecesse disso, que ele não levasse isso em consideração, que é o que o mundo faz com a gente praticamente todos os dias, né? Então, a experiência de Moisés, que serve de grande exemplo para nós, é quando ele diz, né? Vai embora, sai daqui, né? Não quero saber de você, né? E ele fala, quem é você, né? Para poder dizer isso. Então, ele conhecia Deus, ele conhecia Deus e não acreditou naquelas palavras dele, né, de que ele não era de fato um filho de Deus. E ele lembrou-se disso. Então, meus amados, estudem esse material, essa experiência de Moisés 3 ao 6, isso, e do 12 ao 16, para que possam, né, pensar nas suas próprias experiências, nos desafios que te fazem, que querem te fazer esquecer de quem você realmente é. Beleza? E a, a, a terceira pergunta para você responder lá no formulário, no Forms, é, é essa. Como você pode se ajudar a lembrar de quem você é quando Satanás tenta convencê-lo do contrário? Então, essa é a pergunta. Como você pode se ajudar a lembrar de quem você é quando Satanás tenta convencê-lo do contrário? Então, usa esse material, usa a experiência de Moisés, usa tuas experiências, né? Ou usa esse material para ajudá-lo nas suas experiências, para responder essa questão aqui para você, né? Para quando você estiver passando pelos desafios, você saiba, né, como reagir diante deles, ok? É, para que a gente possa, né, vencer as tentações, os desafios, as dificuldades, né, nós temos algumas coisas que nos ajudam a isso. Primeiro é lembrar que somos co-herdeiros com Cristo da, da exaltação. E um co-herdeiro é alguém que recebe uma porção de herança igual à dos outros herdeiros. Como primogênito e único filho perfeito e Pai Celestial, é direito de Jesus Cristo herdar tudo que o Pai possui, que Deus possui. E aqueles que são obedientes e recebem todas as bênçãos da expiação do Salvador também herdarão tudo que o Pai possui, certo? Isso significa que todos nós temos o potencial de sermos como o nosso Pai Celestial. Olha que conhecimento maravilhoso. Que alívio diante dos desafios, das pressões, das dificuldades, da oposição que nós sofremos, né? Conhecer isso. E o presidente Nelson fala da preparação que precisamos ter. Ele fala, devemos nos preparar para o nosso próprio destino divino, glória, imortalidade e vidas eternas. Então, essa é a perspectiva eterna que nós precisamos ter. Parar de olhar só para o problema e achar, né, eu sou um miserável. Não é, você é um filho de Deus. Você é um ser glorioso, né, que vai obter essa imortalidade e se for obediente aos mandamentos, vidas eternas. É estar com Deus, é possuir tudo que Deus possui. Mais que isso, é ser como Deus. Olha que coisa extraordinária, que conhecimento incrível, né? E nessa visão, né, e perspectiva, ele fala, né, que todas as bênçãos celestiais podem ser nossas por meio de nossa fidelidade. Quer dizer, né, as vidas eternas, a exaltação tá vinculada a essa fidelidade. Mas lembrando que a gente não está só, né? E lembrando também que, né, às vezes, puxa, exaltação parece uma coisa tão inalcançável, tão distante, né? Mas, na realidade, o presidente Uchtdorf, Elder Uchtdorf, ele nos lembra como que devemos encarar isso. Ele fala, todos já vimos um bebê aprendendo a andar. Ele dá um passinho, tropeça e cai. Será que o repreendemos por tentar? É claro que não. Que pai poneria um bebê por tropeçar? Nós incentivamos, aplaudimos, elogiamos, porque a cada passinho a criança se torna mais semelhante aos seus pais.
Comparados à perfeição de Deus, nós mortais somos um pouco mais que bebês agitados e cambaleantes. Mas nosso amoroso Pai Celestial quer que nos tornemos mais semelhantes a Ele. E essa também deve ser a nossa meta eterna. Deus sabe que não chegaremos lá num instante, mas dando um passo por vez. Então, amados, sabendo a nossa identidade, destino e propósito divinos, nós podemos, entendendo esse, esse, esse processo, o próprio Salvador cresceu linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali, né? Um passo de cada vez, né? Então, acorda, ora, é um passo, lê as escrituras é outro passo, né? Enfim, fazer as coisas, é o dia a dia, é o arroz com feijão, né? Como a gente está habituado aqui no Brasil. Esse é o meio, esse é o caminho. Então, que nós possamos, né, parar de olhar como algo distante, inalcançável, mas lembrar que é um passo de cada vez, certo? Linha sobre linha, preceito sobre preceito, como o próprio Salvador cresceu. Então, está sim ao nosso alcance, né? E nós precisamos sempre, sempre nos lembrar porque o grande desafio é a oposição que o mundo tenta, né? Ou às vezes nossa mente, o homem natural, tenta nos fazer acreditar que somos menos do que realmente somos. O próprio presidente Tidorf, Elder Tidorf, ele cita, né, um exemplo, né, das historinhas de fábulas, né? As fábulas infantis, uma história que ilustra muito bem isso, que é a história do patinho feio. Olha ela aqui, vamos assisti-la. Opa, só conferindo aqui. Vamos, sigamos. Deus deu novamente, nestes últimos dias, a verdade sobre de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos. Muito da confusão que temos nesta vida advém simplesmente por não entendermos quem somos. Um dos contadores de histórias mais amados de todos os tempos foi o escritor dinamarquês Hans Christian Andersen. Em uma de suas histórias, O Patinho Feio, uma pata descobre que um de seus filhotes era grande e muito feio. Os outros patinhos não o deixavam em paz. Eles o puniam impiedosamente. O patinho feio decide que seria melhor para todos se ele deixasse a família e foge. Então, um dia, ele vê voando acima dele um bando de pássaros majestosos. Ele voa e segue-os a um belo lago. O patinho feio olha para a água e vê o reflexo de um cisne magnífico. Ele percebe que aquele reflexo é o seu e descobre quem realmente é. Pensem sobre o lugar de onde vieram. Vocês são filhos e filhas do maior e mais glorioso ser do universo. Ele os ama com um amor infinito e quer o melhor para vocês. Esse conhecimento muda tudo. Muda seu presente, pode mudar seu futuro e pode até mudar o mundo. Se soubéssemos quem somos e o que está reservado para nós, nosso coração transbordaria de gratidão e felicidade, que iluminaria até a mais sombria tristeza com a luz e o amor de Deus. É claro que sempre haverá vozes dizendo-lhes que são tolos em acreditar que são cisnes, insistindo que são patinhos feios e que não devem esperar tornar-se qualquer outra coisa. Mas vocês sabem mais. Não são seres comuns. São gloriosos e eternos. Rogo-lhes, olhem para a água e vejam seu verdadeiro reflexo.
é minha oração e bênção. Que quando olharem seu reflexo, conseguirão ver além das imperfeições e dúvidas e reconhecerão quem realmente são: filhos e filhas gloriosos do Deus Todo-Poderoso. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Veja, né? Maravilhoso. É revigorante ouvir isso. Então, o meu convite, né, é que nós possamos lembrar de quem realmente somos, atender o convite do presidente Nelson. Olha o que ele fala aqui, olha o que ele nos diz. Minha primeira sugestão é de que vocês aprendam por si mesmos quem vocês realmente são. Né? Pergunta ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Quais são os sentimentos dele a respeito de vocês e de sua missão aqui na Terra? Tem uma conversa séria com Deus sobre isso. Olha que convite maravilhoso. Se pedirem com real intenção, com o tempo o Espírito vai sussurrar a verdade que mudará a sua vida. Registre essas impressões, examine-as com frequência e sigam-nas à risca. Né? Então, isso tem muito a ver com o nosso relacionamento com Deus, com o nosso Pai Celestial, quem nós somos filhos e temos herança divina. Então, que nós possamos atender esse convite, né? E não permitir que ninguém os faça acreditar que vocês são menos do que realmente vocês são, que são filhos de Deus, filhos de um Deus eterno, com potencial eterno, com herança divina dentro de vocês, que nós estamos aqui para desenvolver, certo? E as pessoas querem, Satanás quer, o inimigo quer, o homem natural não quer que ela progrida e cresça, que ela germine, né? E o mundo tenta nos sufocar e fazer com que nós deixemos de lembrar e acreditar de quem realmente nós somos. Então, por isso que ele fala: a primeira coisa é que aprenda por si mesmo. Busque, né? Busque nas escrituras, busque né, na sua própria consciência, no seu valor pessoal, né? Na sua natureza divina, as moças aprendiam, né? Então, perguntem ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo qual é o sentimento dele a respeito de vocês e de sua missão aqui na Terra. Vocês vão se surpreender com a resposta. Talvez não, né? Porque nós sabemos o que é, mas é maravilhoso obter essa confirmação, né? E vocês vão poder ter essa resposta do próprio Deus. Olha que coisa incrível, né? Por meio do Espírito, por meio dos sussurros dele. Então a gente precisa estar atento, não precisa querer, precisa buscar de fato, certo? E meu testemunho é de que somos verdadeiramente filhos de Deus, que nos ama, que anseia que voltemos a ver com Ele, que conhece a nossa capacidade e sabe que somos capazes de superar todos os desafios que passamos aqui. E precisamos lembrar que nós não precisamos passar por eles sozinhos. Busquemos a Ele, busquemos ao Senhor. Ele nos deixa os líderes, as escrituras, a oração, todas as ferramentas necessárias para que nós possamos chegar a Ele. E fazer com que isso tudo não nos deixe esquecer de quem realmente somos. E é isso que eu compartilho com vocês, meus amados, essa aula, o meu testemunho, minha alegria de poder falar dessas verdades tão sublimes, tá certo? E é isso que eu compartilho com vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Para encerrar, eu quero que vocês, né, só como última designação, vão lá no formulário e respondam o que vocês aprenderam nessa aula, nessa classe, nessa lição, nesse vídeo, tá? E respondam lá para nós, ok? Beijo no coração, né? E até a próxima aula.